Eu estava comentando, telespectadores, com a Thalita, antes do nosso programa começar, que muita gente se confunde com as pesquisas, porque elas são diferentes. Elas têm níveis de ajuste fino diferentes. Algumas pesquisas, como é o caso, por exemplo, da Poder Data, da XP e PESP, elas são pesquisas telefônicas, ligações automáticas, feitas para números escolhidos aleatoriamente, até que aquele conjunto dê uma massa crítica suficiente para você tirar uma amostra selecionada pelos níveis de renda, de residência, local de residência, idade, enfim, todos os outros fatores em que eles segmentam a amostra para que ela fique fidedigna do eleitorado brasileiro. Mas são pesquisas de poucas escolhas, pesquisa de pouca representatividade, e envolvem uma distorção que é reflexo da própria natureza do tecido social brasileiro. É claro que nas classes D e E, as mais miseráveis, aquelas que apareceram num relatório publicado pelo Estadão esses dias, numa pesquisa da Gallup realizada no mundo inteiro, que passam fome, as pessoas dos 20% mais pobres da população brasileira, né, tem 75% dos seus integrantes já tendo sido assolados pela fome. Essas pessoas não têm celular. Ou têm celular, usam celular partilhado com a família, com os amigos. Né? Então, sempre pode provocar alguma distorção, exatamente num eleitorado em que o Lula, segundo todas as pesquisas, tem perto de 60% a 20%, quer dizer, são 3 votos por 1. Então, mesmo uma pequena distorção pode gerar 3, 4, 5 pontos de diferença. Outras pesquisas, como a Datafolha, elas são feitas presencialmente, isto é, o pesquisador se coloca num lugar de grande trânsito de pessoas e vai abordando, até já fazendo uma primeira triagem com o próprio olho, né? ele vai abordando as pessoas, indagando a condição de renda, a crença religiosa, a idade, e vão construindo a amostra com várias vezes mais entrevistas do que aquelas que são aproveitadas. Então, nessa pesquisa, era natural que o Lula aparecesse com um pouco mais, apareceu com 48 a 27. Houve uma pesquisa semelhante há poucos dias atrás do Grupo Genial, grupo de investimentos que faz através do Instituto Quest, que tem um estatístico chamado Felipe Nunes como diretor, que comenta, inclusive, bastante o desenvolvimento das pesquisas eleitorais. Essa pesquisa, com 2.000 entrevistados, mais ou menos o mesmo número da Folha, 2.600, ela indicou 45 a 28 para o Lula, muito perto destes 48 a 27 que a Datafolha mostrou para o Bolsonaro. Aliás, os dois resultados, se a gente considerar as margens de erro das duas pesquisas, batem quase que completamente. Então, não há, pelo menos nessas pesquisas que têm um grau de abrangência e um ajuste fino, uma seletividade maior, né, na construção da amostra, não há nenhuma surpresa, né, em que o Lula tenha vindo com este patamar. Claro, veio no teto das expectativas, mas dentro delas. Né? E isso, né, nesse quadro, vamos dizer assim, de lua de mel, em que o Lula estava desde a semana passada, foi mais um bolinho, né, colocado ali para ele saborear. Vai ser difícil conter a euforia dentro do PT e nos círculos próximos ao presidente, embora seja necessário fazer isso, porque, além dos números, essa pesquisa traz algumas outras coisas muito importantes. A primeira delas é que ela se dá num momento em que o quadro eleitoral se fecha, completa-se, né, e começa a campanha propriamente dita. Então, este é o momento de terminar o processo de alianças, de apoios e de adesões. Quem vier depois disso não é mais aliado, é aderente. Né? Ou, como dizia o Romário, não vai sentar na janelinha. Então, isso está sendo muito positivo para o Lula. Em segundo lugar, porque praticamente registrou em cartório a inexistência da terceira via. Né? O presidente do PMDB, Baleia Rossi,
fez uma de sensacionalista no Twitter, disse que a Simone Tebet dobrou o seu eleitorado, passou de 1 para 2. Talvez nem isso, talvez porque 1,5% já arredonda para 2. Né? Quer dizer, e aí lembra aquela frase famosa das guerras gregas, né? Que mais uma vitória como essa, morreremos todos. Né? Porque não existe uma candidatura presidencial sustentada por dois grandes, ou em tese, grandes partidos, como o PMDB e o PSDB, que a essa altura do campeonato esteja aparecendo com 2. Ponto. Lugar, porque não surgiu uma candidatura em posição intermediária, quando eu falo isso me refiro a ter 10%, 12%, 13%, que possa pretender crescer nesse período com base em algum ponto de partida real. Ao contrário, a única candidatura que sai da poeira ali dos 1%, 2% é a candidatura do Ciro. E o próprio Ciro sabe que isso já aconteceu com ele, que quando um candidato chega na beira da eleição e não sobe, é praticamente certo que ele vai cair. O Ciro viveu essa experiência em 2002. Em 2002, o Ciro tinha 28% em julho. Final de julho, ele tinha 28%. Né? As pessoas até nem acreditam quando eu digo isso. Datafolha. Depois, um mês depois, exatamente um mês depois, ele tinha 20%. E um mês e meio depois, na eleição, ele baixou para 12%. Então, fora aquele candidato que começa a disparar 2, 3 meses antes da eleição, o resto, que vinha num voo planado, assim, sem muita variação de altitude, tem uma tendência no final a descer. E isso não é campanha do voto útil. Não existe campanha do voto útil. Existe, na tradição das pessoas, na tradição da população, o voto útil, que se exprime na frase que a gente ouviu um monte de vezes de pessoas simples, que é: não vou perder o meu voto, não vou jogar o voto fora. As pessoas querem apostar no vencedor. A liderança, com esse grau de vantagem do Lula, ela exerce um magnetismo sobre as intenções de votos. O primeiro colocado, do winner take it all, ele tem essa capacidade natural de atrair votos até o limite da sua própria resistência, da sua própria rejeição. Que Lula apareceu nesta pesquisa com 33%. E é muito interessante a informação que o meu colega Bernardo Melo Franco, do Globo, recuperou, mostrando que esse grau de rejeição é absolutamente semelhante ao que o Lula tinha em 2002, naquela consagradora eleição. Então, naquela ocasião, o Lula tinha 31% de rejeição. Era o mais rejeitado. Agora ele tem 33%, mas está longe de ser o mais rejeitado, porque Bolsonaro tem uma rejeição muito maior, à base de metade dos eleitores. Então, sob todos os aspectos, essa pesquisa foi ouro sobre azul na campanha do Lula, porque ela permite que, a partir de agora, ele vá fechando alianças com todas as áreas da política que estão se sentindo órfãs depois desse processo de massacre. Pois não. Você acredita, inclusive, que esse resultado pode mexer na base de apoio de Bolsonaro? Que o Centrão pode se sentir mexido ali com os resultados e pode tender a abandonar Bolsonaro? Eu acho que vai despertar um síndrome do Nezinho de Barbacena em uma parte do Centrão. Nezinho de Barbacena era aquele personagem do Chico Anísio que disse: Jesus Cristinho, eu estava quietinho aqui, já foram me descobrir aqui. Vai ter um monte de gente saindo pelo cantinho, saindo de fininho, sabe? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e dizia assim: vai ser aqueles panfletos, vote no Zé. Aí lá em corpo 6, aquela linha de remédio, presidente Jair Bolsonaro, assim, não espalha, entendeu? Acho que isso é mortal para a campanha do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro, inclusive, deve estar fuzilando nesse momento
está fervendo, soltando jatos de vapor pelas tampas, porque não entregaram o que prometeram para ele. Cadê os votos que o Centrão ia trazer para ele? Cadê os votos que os pastores, né, das grandes corporações, né, confessionais disseram que iam trazer para ele? Até entre os evangélicos, o Lula está em empate técnico com o Bolsonaro. Entendeu? Então teve um monte de gente que vendeu e não entregou. E a reação do Bolsonaro, né, claro, né, com toda aquela cultura política de que ele é detentor, vai ser assim, dizer, pô, eu paguei, vocês não me entregaram. É esse o problema que afeta o Bolsonaro. Mas eu não acredito que vá surgir outro candidato com essa capacidade quase que óbvia de fazer frente a um candidato de direita como o Bolsonaro, porque a direita brasileira se entregou numa rota suicida a ele em 2018. E o Bolsonaro devastou os partidos de direita e de centro-direita. É ridículo hoje, né, o que sobrou do PMDB e o que sobrou do PSDB. Eles só existem cartorialmente. Ninguém tenha dúvida. O PSDB não vai fazer o governador de São Paulo. O PSDB não vai fazer bancada. O PSDB foi comido pelo bolsonarismo. O PMDB ainda talvez faça alguma coisinha lá no Nordeste ou no Rio Grande do Sul, apoiando o Lula num caso e Bolsonaro no outro. Mas olhe lá. Então, estão muito longe de serem aqueles partidos pujantes com bancada de 40, 50, 60 deputados que foram. Se os dois fizerem 30, 35 deputados, farão muito. E eu acho que, nesse sentido, o Lula deve agora começar um avanço, né, para empurrar as campanhas estaduais. Né? Eu chamo a atenção para a campanha do Alexandre Calil, que foi uma aliança a qual o Lula se dedicou muito para fechar, cedeu muito para fechar, cedeu a candidatura do deputado federal Reginaldo Lopes, que tinha os melhores índices dentro das candidaturas de oposição para a eleição, entregou ao nome do PSD para fazer aliança com Calil. E olha, quem está preocupado com o fato do Bolsonaro ter jogado fora o Carlos Sampaio, que seria o seu candidato em Minas Gerais, para botar o Zema debaixo do braço, levantando o bracinho com ele ontem lá na Federação das Indústrias, comece a se preocupar com o Calil, porque sabe tudo de política popular. Os punhos de renda vão ficar nervosos com ele, porque ele não tem nenhum problema em falar a linguagem do povão. Quem duvidar, vá ver o Twitter dele. Né? E, entre outras coisas, já começa a lançar sua campanha com um jingle daqueles que cola nojentamente na cabeça e você não esquece mais. É interessante a situação dele, porque o Zema é favorito na eleição. Mas tanto em Belo Horizonte quanto na região metropolitana, onde o Calil é conhecido, ele tira mais de 50% dos votos. Ele perde por causa do peso do interior. E a gente sabe que, como uma pedrinha que a gente joga num lago, candidaturas também se espalham naqueles círculos concêntricos que vão abrangendo da capital e das periferias cada vez mais áreas do interior. Então, eu creio que se vai ter um excelente resultado em Minas e São Paulo, e aqui no Rio depende muito da capacidade do Freixo se colocar em campanha, né? Porque até agora não se colocou, né? E está tendo tudo a seu favor, né? Porque o Cláudio Castro é um político absolutamente medíocre, né? Esse lançamento da candidatura Garotinho, mal ou bem, apesar de todo o desgaste do Garotinho, bota uma cunha no eleitorado evangélico, no qual o Cláudio Castro estava se apoiando muito. Então, tem todas as condições de crescer com o apoio do Lula. A meu ver, o Estado hoje é ainda menos promissor para uma candidatura de esquerda, mas, ao mesmo tempo, como indicou a pesquisa do IPEC, que é o sucessor do IBOP, Lula tem uma grande vantagem também aqui, né?
também aqui ele apresenta 14, 15 pontos de diferença sobre Jair Bolsonaro. E isso meio que fecha a conta do Sudeste, porque o Espírito Santo é muito pequeno, não pesa. Né? Embora lá o Renato Casagrande, favorito às eleições, seja do PSB de bola, né? Mas absolutamente uma pessoa que não tem menor apreço ao Lula. Eu estava querendo voltar rapidamente para São Paulo. Você passou assim rapidamente ali pelo estado de São Paulo, porque a gente tem até uma pergunta aqui de um internauta, o Anderson Traudio, está sempre por aqui. Ele perguntou assim, ó: me preocupa a indecisão do nosso lado para o Senado por São Paulo. Vamos entregar a cadeira de bandeja ao fascista que faz campanha há anos em concessão pública? E eu vejo que há uma discussão dentro do partido realmente em relação a Haddad e Márcio França, justamente por conta dessa vaga para o Senado também, né? Olha, por enquanto, não trouxe maiores danos. Ao contrário, durante todo esse período aí de indecisão do Dória, a candidatura Márcio França foi um bloqueio para certa parcela dos eleitores não migrar para as candidaturas de direita. Agora que a cobra vai fumar, definida essa questão do Dória. Mas, olha, o Datena é a história de um sujeito que morava lá numa vila de subúrbio, como eu, tio Ivo, pai do Sérgio, que era nosso colega lá. O tio Ivo tinha problema de coração, mas teimava em jogar bola com a garotada, ele jogava de beck parado, lá atrás. A parte que ele mais atuava no jogo era gritar para a gente, orientando o que fazer. E ele tinha um grito assim: larga, deixa esse aí que a natureza marca. O Datena é um pouco assim. O Datena é igual aquela coisa do Missão Impossível. Essa candidatura se autodestruirá em 30 segundos. Hoje ele deu uma entrevista para o Metrópole. E aí ele desceu a lenha: não gosto desse Paulo Guedes, isso é um absurdo, uma política contra o povo passando fome e não sei o quê. Mas o Datena e o Bolsonaro? Bom, eu gosto do Bolsonaro como pessoa física. Quer dizer que ele não gosta da pessoa jurídica do Bolsonaro. Então, esse tipo de farsante não se sustenta. E eu escrevi o post lembrando uma música do Zeca Pagodinho, que corresponde a uma gíria que a gente usava aqui no Rio, ainda usa, mas já só o pessoal mais velho, feito eu, que é o famoso malandro agulha. O Datena é um malandro agulha, ele acha que vai enganar todo mundo. Um dia ele é Ciro, outro dia ele é Lula, outro dia ele é Bolsonaro, outro dia ele é Simone, ele é tudo e não é nada. Então, o eleitorado paulista já teve a sua cota de Jânio Quadros tempos atrás. O Datena é um Celso Russomano 2.0, com um pior, porque ele está até num momento ruim, porque esse negócio de senta o dedo, que ele prega na televisão também, entrou em maré baixa. Eles podem continuar gostando, de bandido morto por ser o bandido bom, mas começaram a ficar com vergonha de falar. Sim, Começaram a ficar com vergonha de falar. Eles estão de crista baixa. E eu acho que é justamente por isso que eu falei da questão dos movimentos, que é uma hora de avançar, de ganhar consciências, de fazer o Brasil se colocar na posição de um país civilizado. Nós fomos capazes de fazer passeata, pichar a rua. Foi a Paulista que eles escreveram, Black Lives Matter, não foi? Foi na Paulista? Acho que foi. Eu lembro de uma faixa, né? Isso. Eu acho que nós precisamos fazer Brazilian Lives Matter, entendeu? Eu acho que nós precisamos fazer isso. Por que o George Floyd, lá nos Estados Unidos, morre de sufocado? E até podemos admitir que, em último caso, o policial americano assumiu o risco de matar, mas não o fez deliberadamente, enquanto o daqui não jogou a bomba por acaso. Não jogou a bomba por acidente. Esse, mais até do que o outro, assumiu claramente o risco de matar. Mas não sabia que podia morrer disso? Meu irmão,
tira esse capacete, deita na caçamba da caminhonete e me deixa largar uma bomba de gás lacrimogêneo e fechar a porta em cima de você. Ah, não. Ah, quer dizer que em mim não, né? Comigo não. Acho que, para além de ser um assassinato com prática de tortura ali, evidentemente, há vários requintes de crueldade nesse caso todo, né? O próprio deboche da Polícia Rodoviária, que disse que ele, no boletim de ocorrência, disse que ele teve um mal súbito. É muito curioso, né? Uma pessoa que está sendo assassinada tem um mal súbito e morre por conta disso. É isso que eles tentam colocar. Agora, só para a gente finalizar, realmente, eu queria só trazer aquela imagem que eu coloquei no final do giro, porque eu acho que faz parte dessa sua leitura, né, de que a gente precisa se indignar. Até me perguntaram aqui se vai ter manifestação. Eu vi que no Rio de Janeiro vai ter uma manifestação no Memorial a Zumbi de Palmares, amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã. Aqui em São Paulo eu ainda não estou sabendo de nada. Mas é muito interessante, porque durante esses últimos dias, eu acho que todo mundo ficou se sentindo meio sufocado, meio sem saber o que fazer de fato, né? E aquela imagem das pessoas protestando ali, indo para cima de uma viatura da Força Tática, eu acho muito representativa, porque é de fato o poder do povo brasileiro, sabe? Se a gente se unir, a gente consegue transformar essa realidade, e que seja nas eleições. A gente está mostrando isso, né? Vamos parar com essa política genocida, essa política de fazer palco com a morte. Isso é possível porque a população unida pode. Então eu achei muito simbólica essa imagem. Mas o que Eu eu acho quis que ela dizer dá para uma você, lavada Tânia, na alma depois de tempos tão difíceis. mas o que eu quis dizer para você é que essa tragédia, a morte desse rapaz lá, ela permitiu que essa cena acontecesse. Não é, essa cena não é uma reação, essa cena é uma consequência do que ele conseguiu fazer. Porque em outros tempos, os PMs tinham saltado da viatura e tinham atirado balas de borracha e bombas de efeito moral em cima desse pessoal. Só que eles estão, como eu falei em relação, eles estão de crista baixa. Eles estão desmoralizados, porque foi muito evidente, foi muito flagrante, foi muito vergonhoso. Não há um tiozão de porta de botequim que seja capaz de dizer, não, é isso mesmo, tem que jogar bomba e amarrar ali dentro. Não tem. Eles ficaram numa posição indefensável. Foi por isso que esses moradores de Ubatiba, né? Ubaúba, puderam fazer isso, porque do contrário tinha 5 baleados aí com bala de borracha e todos eles estavam tossindo do gás lacrimogêneo. Foi por isso que eles fizeram. É exatamente esse movimento do carro da polícia que serve de metáfora para o que está acontecendo. Eles estão tendo que recuar. É isso, que recuem cada vez mais, é isso. Fernando, sempre um prazer te ouvir, viu? Muito obrigada, boa semana para você, bom final de semana, a gente volta a se encontrar daqui 15 dias. Um beijo enorme. Tchauzinho, obrigado a todos. Até.